real também perdeu valor, tá? Então ele perdeu mais do que países similares a gente nesse movimento de aversão a risco no mês de abril. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a gente está aqui num novo episódio do nosso quadro Mercados e Fundos em Foco, onde a ideia é sempre dar um panorama geral dos principais temas que vêm movimentando o mercado na primeira parte da nossa conversa, e na segunda parte trazer mais detalhes sobre a performance, o posicionamento e as perspectivas de um dos nossos fundos em destaque. E para isso, hoje eu conto com a presença do Fernando Cavalletti, que é superintendente da área de Portfólio Specialist aqui na Itaú Asset. Então, Cava, obrigada por topar participar aqui de novo, do Mind Asset. Obrigado você, Clara, pelo convite, sempre um prazer. Boa, vamos lá. Então, começando pelo cenário internacional, acho que o principal tema continua sendo o comportamento das curvas de juros nos Estados Unidos. A gente teve a última reunião do Fed recentemente, na quarta-feira, em que o banco optou por manter a taxa entre 5,25% e 5,50% ao ano, nessa faixa. Então, eu queria saber aqui como é que isso se refletiu e reverberou aí nos mercados. Legal, Clara. O que reverberou mais nos mercados não foi nem tanto a decisão em si, que era amplamente esperada, mas como ela foi comunicada e como o mercado espera os próximos movimentos do Fed daqui para frente, Eu acho legal a gente fazer uma retrospectiva para saber em que momento realmente a gente está em relação ao que a gente estava no final do ano passado, porque mudou bastante, O mês de abril, Clara, ele foi, na minha visão, o mais difícil desse ano, em termos de surpresas de dados econômicos ali nos Estados Unidos. E, como consequência disso, também surpresa na oscilação no preço dos ativos, Eles chacoalharam bastante. Então, fazendo essa retrospectiva, vamos lembrar que no final do ano passado, alguns dados surpreendendo para baixo, de inflação, mercado de trabalho, ou seja, apontando para uma trajetória benigna e mais resiliente da inflação americana para a meta, animou bastante os mercados. Os mercados chegaram a precificar muitos cortes de juros para esse ano. Chegou a precificar um movimento de quase 170 bips, 180 bips, 1,8% de cortes para esse ano, ou seja, que esse ano seria um ano de uma flexibilização monetária grande, volta para a normalidade, muito próximo ali do que seria a taxa neutra de juros nos Estados Unidos. Isso animou bastante os mercados. A gente viu as bolsas performando super bem, todos os ativos de risco, mercados emergentes, que se beneficiam bastante quando o juro americano aponta para baixo. Então, todo mundo começou esse ano muito otimista com relação a isso. E aí veio janeiro com surpresas para cima nos prints de inflação e economia ainda resiliente. Aí veio fevereiro, mais uma surpresa para cima de inflação, mercado de trabalho forte, vendas no varejo, consumo nos Estados Unidos muito forte, e todo mundo ainda sustentando a tese de que poderia ser algo mais passageiro, poderia ser outliers, esses prints, que no final das contas ainda o plano de voo estava ainda sendo executado, de que o Fed passaria a cortar ali em meados do ano, iniciaria o ciclo de corte. E então veio o mês de abril, trazendo os dados ali do mês de março, Então a gente teve relatório de emprego muito forte, com criação aí de mais de 300 mil empregos, surpreendendo para cima. O claims baixo, que é uma espécie de solicitação de seguro-desemprego, abaixo do esperado, ou seja, menos gente precisando de auxílio. As vendas no varejo acima do esperado, muito forte. E tudo isso compilado no final do mês veio a grande prova do pudim, Porque essa economia está resiliente, isso todo mundo já sabe, e a inflação ainda assim caminhando para a meta, aquele famoso soft landing, que era a tese de muita gente no mercado. Mas aí veio a inflação, a prova do pudim, e aí quebrou de vez essa tese, que foi o PCE, que é o Personal Consumption Expenditure, que é um dos índices que o Fed gosta mais de ver, para olhar a inflação. E não só mostrou que essa inflação está estagnada,
como alguns componentes dela super importantes, como a parte de serviços, ex-housing, mostra até uma reaceleração. Tá? Então, isso frustrou a tese de mercado de muita gente. Né? Neste momento, até o dado do mês de março, né? Ou seja, já estamos no mês de abril aqui, os 3 cortes para esse ano, depois de todos esses dados, acabaram migrando para um corte, né? E muita gente no mercado até falando que, eventualmente, nenhum corte esse ano. Teve gente até, pessoas com gabarito, né, no mercado, falando que o próximo movimento do Fed, né, o Banco Central Americano, poderia até ser uma alta, dado que a inflação não parou de evoluir, não estava mostrando evolução, mercado de trabalho forte e economia ainda pujante, né? Então, claro, isso é uma reviravolta muito grande para o preço dos ativos, né? Trazendo essa retrospectiva lá desde o final do ano passado. Os gestores desistem das teses, né? Ou seja, eles precisam desmontar as posições, né? Estopam as posições, como a gente chama, e isso ajuda até a intensificar os movimentos. Então, o mês de abril, por isso que eu considero aqui que foi um dos mais difíceis, né, em termos de surpresa aqui, de dados econômicos que culminaram aqui nessa oscilação grande no preço dos ativos. Uhum, com certeza. E quando a gente olha ali, né, para os principais índices de ações de uma forma global, a gente vê uma performance positiva, enquanto no Brasil, se a gente olhar ano, né, falar de performance do Ibovespa, ainda é negativa, estando ali para trás, né, dos seus múltiplos históricos. Como é que vocês estão enxergando também os movimentos das bolsas? Perfeito. No mês de abril, nem as bolsas badaladas aqui globais escaparam, né? A gente sabe que o Ibovespa, de fato, vem apresentando uma dificuldade grande em evoluir, né, desde o começo do ano. É uma das poucas bolsas aqui globais que ainda está no terreno negativo no ano, ainda mais se a gente considerar o índice Bovespa em dólar, ele cai quase 10% aqui no ano, mas no mês de abril todo mundo foi para baixo, tá? Dado esse grande reviravolta, né, que eu comentei no cenário, o mercado já questionando se seria possível o Fed cortar juros, ou eventualmente até ter que apertar mais a economia, né? Nem o S&P, nem o Nasdaq escaparam aqui desse movimento tão grande, tá? Então, quando a gente olha aqui o Ibovespa caindo, né, quase 2%, o S&P caiu mais de 4%, o Nasdaq também caindo mais de 4%, o Russell, né, que é um índice que representa empresas menores, né, nos Estados Unidos caindo 7%, ou seja, tudo isso precificando esse receio de que com a economia muito aquecida e essa inflação para cima, né, reacelerando, poxa, não dá para se pensar em soft landing, vai ter que apertar mais os juros, causar a famosa dor para de fato trazer essa inflação para a meta, né? E com a dor, a gente sabe que vem dificuldades econômicas das empresas, das famílias, enfim. Então, o mês de abril passou por tudo isso, né? E de fato o Ibovespa é aquela história, né? Todo mundo olha para o índice e fala, poxa, tá barato, sim, mas o perigo é estar cada vez mais barato, né? É o famoso value trap, ou seja, tem coisa que está barata, mas com o passar do tempo fica cada vez mais barato e não anda, né? E eu comentei também que a bolsa em dólar tem sofrido bastante, isso por conta do real, que se depreciou bastante também nesse mês de abril, e ainda mais não só contra o dólar, tá? Quando a gente olha aqui o real contra os pares dele, pares de países emergentes, exportadores de commodities similares com a gente, o real também perdeu valor, tá? Então ele perdeu mais do que países similares a gente nesse movimento de aversão a risco no mês de abril. Com certeza. E aí a gente vê ainda mais a importância do picking mesmo, né, na gestão ali, em conseguir separar o joio do trigo para realmente, né, capturar ali bons movimentos ainda assim em mercados desafiadores, né, Tava. Perfeito, né? Se a Agora, gente olhar só os índices amplos, com certeza, assim, teve muito sofrimento aí no mês de abril. É. E aí, falando de juros agora, né, na quarta-feira a gente tem a decisão de política monetária aqui no Brasil. Como é que o mercado local tem se comportado, né? A gente ainda vou já dar um recado aqui, quem está nos acompanhando nas redes já sabe, mas na quinta-feira a gente vai ter a nossa live
de cenário mensal sobre economia com o Thomas Wu, então ele vai comentar bastante aqui desse pós-Copom, mas como é que o mercado tem esperado esse movimento? Bom, o Brasil, obviamente, não escapou desse movimento de aversão que a gente tem comentado aqui. Então, as dúvidas se os Estados Unidos vão cortar juros ou não, o próprio preço do petróleo, né, que no mês de abril também chegou a namorar ali os $100 o barril, né, por conta, entre outras coisas, né, do conflito geopolítico que a gente está vendo ali no Oriente Médio, o próprio real depreciado, como eu comentei aqui, e a cerejinha do bolo, né, no mês de abril foi a questão fiscal, uma questão interna nossa aqui, que foi o afrouxamento da meta de superávit primário para este ano e para os próximos anos. Algo que o mercado já antecipava, mas é sempre ruim quando o fato acaba se concretizando, né? Então, além do externo, aqui a gente teve também as nossas questões aqui, e nesse turbilhão, a Selic terminal, né, precificada pelo mercado, ela né, teve um shift muito grande para cima. No pior momento aqui do mês, com tudo isso acontecendo, né, a questão lá que eu comentei há pouco, ela chegou a precificar, o mercado chegou a precificar uma Selic terminal de 10,50, né, a gente está em 10,75, ou seja, basicamente mais um corte e nada mais, né? Teve dia que o mercado negociou dessa forma. Agora já atenuou um pouco esse movimento, né? A gente vê aqui uma Selic terminal próximo aqui de 10 a 25, né? O mercado precificando aí dois cortes e pouco de 25. Então, para o Copom da semana que vem, tem muita divergência, tá? Mas dado os statements que os diretores do Banco Central fizeram ao longo do mês de abril, né? O Roberto Campos estava lá, inclusive no FMI, ele solicitou uma entrevista para ser gravada, transmitida ao vivo, ou seja, claramente ele ia dizer algo importante, e todos os movimentos de mercado, ele acabou, que a gente chama marcando a mercado, a possibilidade, né, de entregar menos cortes do que ele tinha prometido no Forward Guidance da última reunião, que era um corte de 50 bips, né? Então ele fez, né, usou o momento oportuno dessa oscilação nos preços do mercado, tudo isso acontecendo, para dizer que, enfim, não necessariamente poderia entregar aquele corte de 50 bips comentado lá atrás. Então, nosso próprio Banco Central e os diretores acabaram, né, incorporando todas essas mudanças do cenário para também não ser uma surpresa muito grande no momento do Copom, se ele entregar menos do que ele tinha falado antes. Então, diante de tudo isso, teve essa acomodação. Para a reunião da semana que vem, aqui na Itaú Asset, a gente está mais na ponta de um corte de 25 bips, né, ou seja, de 0,25%, possivelmente ele sinalizando mais um de 0,25%. Mas o fato, Clara, é que a amplitude de possibilidades aumentou bastante. Tem gente que fala que pode ser 25, tem gente que fala que pode ser 50, tem gente que fala que pode ser 25 e parar, tem gente que fala que pode ser 25 e seguir nesse ritmo mais lento. Então, a amplitude de possibilidades aumentou, o que torna aqui o evento da semana que vem bastante importante. Certo. E agora, partindo já para uma segunda parte aqui da nossa conversa, o fundo em destaque do mês é o Itaú Legend. Eles têm conseguido operar muito bem esses movimentos, né? O fundo busca superar o CDI justamente, né, comprando e vendendo ali no mercado de juros e inflação. Então, eu queria saber como é que eles têm capturado esses movimentos e entregado uma boa performance no ano, quando a gente olha aqui mais de 125% do CDI, né? Legal. O Legend, acredito que o nosso público já conheça também, ele é um fundo que ele tem essa característica de ser muito ágil, né? De mudar as posições em eventos de preço muito amplos, né? Como foi o que aconteceu aqui no mês de abril, né? É um fundo que ele é bastante descorrelacionado com demais fundos da indústria, tem toda essa agilidade aqui, que é um super diferencial, e a gente vê no resultado do mês de abril, né? Então, só para trazer alguns números, em abril,
o Legend rendeu aqui 1,89% em termos nominais, contra um CDI de 0,89%. Isso dá aproximadamente 213% do CDI. E no ano, ele já atinge aqui 127% do CDI. E basicamente, Clara, dado o perfil, né, de gestão do time e toda essa oscilação dos preços que eu comentei, eles ganharam dinheiro operando de forma super tática, tá? Posições rápidas, posições mais certeiras, né, de captura de, às vezes, um excesso de precificação, como eu comentei ali anteriormente, né? O mercado precificando só mais um corte, poxa, mas será que só mais um corte? Isso faz sentido ou não? E aí eles entram, né, montam a posição, e aí quando o mercado volta a normalizar, caminho um pouco mais para a normalidade, eles já saem da posição, realizam os ganhos, e assim foi no mês de abril, tá? Então eles ganharam dinheiro com posições tanto compradas em taxa de juros, como vendidas em taxa de juros, posições de inclinação, que é a expertise do time, tá? Então foi muito bem, e ele é um dos nossos produtos aqui na Itaú Asset que melhor performam, né, nesses momentos aqui de bastante oscilação e incerteza nos preços. E para a gente encerrar aqui, quando a gente olha à frente, como é que a gestão tem enxergado aí as oportunidades, Cava? Bom, como ainda está tudo muito incerto, como eu comentei, o fundo ele não tem adotado posições direcionais mais duradouras, tá? Não tem colocado posições, seja compradas ou vendidas, e carregado por mais tempo. Tem, de fato, atuado de forma super tática, procurando essas oportunidades de arbitragem, que a gente chama, que o mercado apresenta, tá? Seja com posições relativas na curva de juros, seja entrando e saindo, né, rapidamente, procurando uma simetria de preços, e nesse sentido é que o fundo vem se posicionando, tá? Ali a gestão ainda não tem conforto de montar posições direcionais grandes, porque de fato a leitura do cenário está muito complicada. E aí eu já aproveito para encerrar com um convite, né? O Andrew Woods, que é gestor do Legend, ele vai estar na nossa live mensal sobre o cenário, participando junto com o Thomas Vu nessa quinta-feira, nessa semana aqui, às 6h30. Então, quem está nos ouvindo aqui pode acompanhar ao vivo esse bate-papo no nosso canal do YouTube ou no nosso LinkedIn e mandando suas perguntas também, tanto para o Thomas quanto para o Andrew. E, bom, para conferir a performance completa do Legend, basta acessar o link da descrição e a gente se vê no próximo Mercados de Fundos em Foco, né, Cava? Tá certo, não deixem de assistir, que vai ser muito interessante. Obrigado, Clara. Maravilha, Cava. E para você não perder os nossos próximos episódios, não esqueça de seguir o Mind Asset na sua plataforma de áudio preferida e a Itaú Asset em todas as nossas redes sociais. A gente se vê na próxima.